Bem-vindo ao Raízes da Nefrologia, uma série de podcasts voltado a contar a história da nefrologia em Goiás. Hoje temos dois convidados especiais. O professor Mauri Félix de Souza, graduado pela Universidade Federal de Goiás e hoje professor associado da Universidade Federal de Goiás. Fez o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado na Universidade de São Paulo. Foi sócio do Instituto Goiano de Nefrologia e o Centro Médico de Doenças Renais. Então, muito obrigada, professor Mauri, pela sua presença. E temos também como convidada a doutora Viviane Elizabeth de Oliveira, especialista em nefrologia, onde fez a sua graduação e a sua residência médica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A doutora Viviane, ela é nossa representante na Associação Brasileira, na ABCDT, né, Associação Brasileira de Diálise e Transplante, como vice-presidente, e ela é sócia e administradora da Renal Clínica, Clínica de Nefrologia. Muito obrigada, doutora Viviane, por estar conosco hoje, para contar essa história. Tá. Bom, então a gente vai dividir a nossa conversa em 3 blocos, né? Então, o primeiro bloco, ele vai contar a história pessoal de vocês, a escolha pela nefrologia e o início da vida da nefrologia de vocês em Goiânia. Vamos começar, então, pela doutora Viviane. Então, fazer medicina é um sonho infantil, né? Mas quando eu cheguei na faculdade, eu não tinha exatamente uma tendência a nenhuma especialidade. Mas no segundo ano eu me lembro que em fisiologia eu fiquei deslumbrada simplesmente com a fisiologia renal. E a anatomia também era muito bela, né? E ali eu fui amadurecendo. Depois, durante o internato, a gente vendo ali o movimento, né, do serviço de nefrologia. Eu tinha muita dúvida entre gastro e nefro. Aí, na hora de fazer a inscrição, resolvi pela nefro e fui bem sucedida, que bom. Conta um pouquinho para a gente a sua história pessoal e como foi a vinda para Goiânia. Sim, aí eu casei com um goiano, né, um colega de turma, e resolvemos então vir para Goiás, até uma cidade muito boa, um estado muito bom, uma cidade muito, muito gostosa. E para a gente que estava ali iniciando a vida, a gente achou aquilo uma ideia muito boa e viemos, e eu estou aqui há 40 anos e virei goiana mesmo, né? Meus filhos são goianos e estabeleci toda a minha vida aqui, então é para sempre. E quando eu cheguei aqui em Goiás, eu cheguei até numa situação não muito ruim em termos profissionais, porque eu já era médica do antigo INAMPS, né? E vim por transferência, né? E comecei a trabalhar, então, no HGG. Mas estranhei muito porque a nefrologia naquela época era assim, era bem artesanal, era uma coisa bem, assim, bem iniciante, né? Mas aqui em Goiás a gente praticamente não encontrou nada, um serviço ainda bem precário de hemodiálise. E naquela época a gente mantinha os pacientes, basicamente era hemodiálise por fístula. O shunt de Scribner era muito temporário, né? Muito assim, difícil de ser mantido. Então os pacientes ficavam muito também em diálise peritoneal intermitente até ter uma fístula que pudesse, né, que ele pudesse utilizar para fazer a hemodiálise crônica. Então, eu estranhei muito, porque no serviço de nefrologia, na residência, a gente tinha a sala de hemodiálise, a sala de DPI, a gente tinha o transplante que acontecia toda semana. E aí, quando eu cheguei aqui, eu encontrei a sala de hemodiálise. O transplante era uma coisa quase impossível ainda naquela época aqui, porque nem o laboratório de compatibilidade não tinha. E os poucos transplantes que eu acompanhei aqui até 91, de 86 a 91, até o HGG fechar, o antigo HGG, porque eu vim para trabalhar direto no antigo HGG,
os poucos transplantes que a gente fez era um esforço muito grande de toda uma equipe, principalmente do chefe da urologia, Dr. Rildo, que ele tinha a gentileza, né? Ele no dia do transplante, que tem que fazer o cross-match do dia, ele pegava o sangue do paciente, ele levava no aeroporto, uma prima dele buscava no aeroporto, levava no laboratório de descompatibilidade em Brasília, e aí depois soltava o resultado, aí no fim da tarde a gente fazia o transplante. Quem dava os plantões era eu, o Júlio, o João Batista, porque não tinha ninguém assim com algum preparo para acompanhar um pós-operatório imediato de transplante, que tem o balanço de horário, né? E era a gente que fazia. Então era muito legal. Mas era um esforço muito grande. Que ano foi esse, Viviane, que você 86, 87. Então, você chegou em Goiânia nessa Final de 85, E aí eu já cheguei foi direto para o HGG. Fui direto para o HGG. Quem eram os nefrologistas que estavam com você no HGG nessa época? No HGG, de manhã, ficava a serviço da hemodiálise o Sebastião Ludovico. Eu me lotei na clínica médica e, com muito esforço e paciência, consegui convencer o chefe da clínica médica na época, o Guzmão, que deixasse... a gente tinha uma enfermaria lá muito pequenininha, só com 2 leitos e um banheiro. Eu falei, por favor, vamos chamar essa sala de DPI, né? E aí, com o tempo, ele foi e acabou concordando comigo, porque quando eu cheguei e ele foi me apresentar a enfermaria, tinha um paciente fazendo DPI na enfermaria masculina, aquela enfermaria cheia de gente, aquela coisa assim bem lenta, porque ia depender da enfermeira ter tempo de ir lá ficar trocando os banhos. E aí ele me falou assim, o paciente internava, fazia diálise. Depois recebia a alta. Quando ele se tornasse novamente sintomático, ele procurava o hospital de novo, internava de novo e fazia a diálise novamente. Isso até ter um acesso definitivo pela fístula, né? E aí eu convenci ele que a gente tinha que abrir uma salinha, e aí a gente conseguiu abrir essa salinha com 2 leitos e foi muito bom. E nessa época de diálise peritoneal, eu tenho um caso muito interessante, que estava iniciando, no mundo já tinha iniciado, no Brasil estava iniciando a CAPD. E aí eu tinha uma garotinha de 3 anos, né, uma menininha, e ela estava muito sofrida em DPI. Aí eu falei, não, ela é ótima candidata, né, para CAPD, vamos colocá-la em CAPD. Aí o interessante, sabe o que é? Pedimos o material, veio tudo. Quando o material de treinamento chegou, a nota fiscal estava no meu nome e a conta era para eu pagar. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente conseguimos reverter aquilo, mas a gente não logrou o sucesso com o início da CAPD dela, porque ela estava muito debilitada mesmo, ela acabou indo a óbito. Então, foi a primeira tentativa de CAPD do HGG. Foi. E aí, fora o Sebastião, quem que eram os outros nefros Os outros nefros da época, o Júlio Ximenes e o João Batista, que eles estavam cedidos pela Secretaria Estadual, mas o objetivo maior com eles era a manutenção do ambulatório de transplante renal, pré e pós. Você participou do primeiro transplante do HGG? Não, quando eu cheguei aqui, o primeiro transplante já tinha acontecido. Eu acho que tinha acontecido uns 3 transplantes, eu não consigo muito, eu busquei na memória, mas não está dando. E depois eu devo ter assistido a uns 3 ou 4 transplantes, até o HGG fechar em 91. E o projeto era lindíssimo da nefrologia, o Dr. Rildo se empenhou muito na época com o projeto para a reforma do HGG, no que dizia respeito ao serviço de uronefrologia. Depois o HGG ainda ficou 7 anos fechado, né? Abriu em 98, e a nefrologia mesmo, eu nem sei em que ano começou, mas foi depois do ano 2000. Certinho. Agora vamos ouvir o professor Mauri. Então, conta para a gente, professor Mauri, um pouquinho da sua história pessoal, como foi a escolha pela nefrologia e a chegada em Goiânia. Obrigado pelo convite, falar aqui. Me sinto honrado. Minha amiga do meu coração me chamou. Bom, quando eu tinha 13 anos, a minha proposta de vida era ser engenheiro eletrônico.
Eu tinha aqueles brinquedos, fazia rádio, fazia campainha, fazia... Então eu mexia com essas coisas assim. Tanto é que mais tarde um pouco, minha mãe fez um para comprar uma moto, né? Aqueles, como é que chama? Que junta que vai pagando todo mês para depois resgatar um veículo ou uma moto, uma coisa assim. Consórcio. Um consórcio. E aí eu resgatei, foi um computador. Na época eu era o MSX. E aí eu já fazia tudo com esse computador, programava e tudo. Então eu era da área de exatas. Mas com 13 anos, eu tive síndrome nefrótica. Naquela época, quem cuidou de mim foi um urologista e falou para minha mãe que não tinha nefrologista em Goiânia. E isso foi em 78, acho que tinha nefrologista em Goiânia. Tanto é que a Kátia foi a primeira nefrologista de Goiânia, Kátia Mascarenhas. O registro dela aqui é em 1972. E ela ficou um tempo, depois foi embora. Quando eu cheguei eu ouvi falar dela. E ela atualmente está em São Paulo. Então, tinha nefrologista, mas urologista falou que não tinha, eu iniciei tratamento com ele. Tanto é que ele fez uns tratamentos meio diferentes. Deixou dose máxima de corticoide durante 6 meses. Eu pesava menos de 60 quilos e deixou 60 miligramas de prednisona por 6 meses. Aí eu fui para Ribeirão Preto, o professor Tatsuzu cuidou de mim e fez biópsia, deu nefropatia por lesões mínimas. E eu fiquei lá internado primeiro 2 meses, depois 1 mês. E para não perder, eu estudava no colégio de aplicação da UFG. Para não perder o ano, os professores me davam trabalho de resumir livro e tal. E eu fazia isso lá. Ou então eu ficava em casa, também tinha que resumir. E aí, com isso eu vi, eu gostei de ciências biológicas e tal, então eu vou fazer medicina e já queria fazer nefrologia para entender o que acontecia comigo. Sim. Aí que eu decidi fazer... Então, aí fiz o vestibular, né, para medicina na UFG, passei. Eu estava todo inchado até, porque eu era córtico dependente, baixava o corticoide e voltava tudo. Então, no vestibular, passei no vestibular e iniciei lá na UFG o curso de medicina. Ficava mais na sala de aula, nos intervalos, porque todo inchado, a perna inchada. Fiz o curso de medicina, sim. Albumina de 0,8. Albumina série 0,8. Não sabia dessa história, não. E foi só mais tarde, quando já estava no final do curso, que eu era vegetariano desde os 10 anos de idade. Só mais tarde que a doutora Edith Zacariotti, que era a nossa vizinha, mandou minha mãe pôr carne no feijão. E o doutor... Quando eu passei pela nefro, eu fui lá e procurei algum nefrologista. Aí tinham me indicado o doutor Dilson. Até ficou meio ruimzinho, porque eu cheguei no doutor Desir, chamei ele de doutor Dilson. Aí ficou estranho, né? É muito ruim isso. Aí, não, eu sou o Desir. Não, eu estou procurando o doutor Dilson. Aí ele passou a cuidar de mim e ele fez um tratamento que na época era... Então, voltando isso, então ele fez indometacina mais corticoide. E com isso, foi a última vez que eu tomei corticoide. Deu certo. Aí eu não sei se é porque voltou, mas não tem nada a ver, né? Voltar a comer carne e... Pelo menos viu albumina. Uhum. E aí foi a última vez que eu fiz tratamento e eu melhorei. Aí eu terminei e fui fazer clínica médica no Hospital do INAMPS, a gente chamava Hospital do INAMPS. E lá no Hospital do INAMPS, no concurso que eu conheci a professora Edna, era super linda na época, hoje continua, mas era... E
Eu passei lá e passei no HC, mas no HC, no Hospital das Clínicas, o pessoal falou, Mauri, eu vi isso, né? Aqui não tem, você não aprende procedimento que não tem instrumentação. Por exemplo, os residentes lá tinham que fazer vaquinha para comprar um intracate, para passar um intracate no paciente. O que a gente fazia é dissecção de veia. Aí lá no Hospital do INAMPS tinha tudo, né? Tinha garçom no restaurante, tinha suco, refrigerante, tinha uma coisa de outro mundo, que até engordei lá, que era magrinho, né? Tanto perder proteína, era pele e osso. E aí, lá eu aprendi muitos procedimentos, por exemplo, aquele shunt de Scriber, que cateteriza a veia tibial e a artéria tibial e põe o shunt lá. Eu ajudei o Ramão a colocar. Ajudei a fazer fístula. Apesar de ser residente clínica médica, eu ajudei lá hemodiálise contínua, só com a bomba, né? E fazer fístula. Depois encontrei paciente, quando eu voltei para Goiânia, que tinha mais de 10 anos de fístula. Ele falou, essa fístula foi você que fez. Durou até hoje. E lá a gente tinha um problema lá no pronto-socorro, que o pronto-socorro não ensinava nada a gente. Diferente do pronto-socorro do HC, que só tinha gente boa lá. Então, quando eu estava de plantão no pronto-socorro, eu ia para o centro cirúrgico ajudar nas cirurgias. Porque aí eu aprendi alguma coisa. Por isso que eu com procedimento, essas coisas, acabei entrando nessa parte. Então, eu escolhi nefrologia por isso, porque eu fiquei doente, senão eu ia ser um engenheiro. Minha mente meu raciocínio, a minha mente é tudo de quem é de exatas. Eu fui para nefrologia, para biológica, por empurrão. Mas quem conhece o Dr. Mauri sabe que ele tem essa grande capacidade tecnológica, que eu acho que hoje é o momento atual, né, de juntar a medicina com a tecnologia, mas a característica humanística do Mauri é assim, reconhecida. Eu acho que, para mim, essa é uma característica muito grande. Juntar essa questão do raciocínio médico, científico, mas com essa questão da humanização, que para mim é uma questão muito assim, forte para o Mauri. E só aproveitando e contar a historinha da nossa residência, então nós passamos junto na residência do HGG. E logo depois, eu acho que 2 meses depois, eu fui chamada para o Hospital do Servidor Estadual. Agora, imagina contar para o nosso chefe lá que eu ia embora da residência. Aí eu saí, não lembro quem veio depois de mim que chamou, né, Mauri? Para me substituir, porque nós começamos a residência juntas, só que eu fui para São Paulo. E aí foi chamado isso, aí foi chamado, digamos, o que estava depois de mim no concurso. Não lembro mais quem foi. Uhum. Eram 4, né? É. Que entrou eram 4. E quem entrou no meu lugar lá no HC era a Cici, a Maria Conceição Antonelli. Certo. E lá quem... Me substituiu? Não lembro. Então... eu confundo assim, por exemplo, quem era minha R+, era Elisa. Eu lembro da Elisa, ela era a nossa R+. E quem estava junto comigo... Vocês estão falando residência em clínica médica. Isso. Uhum. Era a Elisa, ela era residente, mas eu confundo, não sei, a Julieta... sabe o que é? É que junta os R1s de cardio, R1 de... outras especialidades, ficava tudo na clínica médica e fazia uma bagunça. Por exemplo, a minha colega de turma, ela era de cardio e estava junto comigo. Então, fazia uma bagunça. Valéria, né? Não, a Valéria é R-. Tá. A Valéria, que é a esposa do Ramão, era R-, entrou depois. Eu lembro da Valéria, lembro do Carlos. Uhum. Então, Mauri, aí voltando então para a Nefro, como foi depois do HGG a residência em Curitiba? Então, lá no HGG, na minha época, eu não encontrei lá o doutor João Batista. Quem estava lá era o doutor Sebastião, a Leninha na UTI, que fez tipo um estágio em nefrologia e funcionava como nefrologista, e doutor Júlio, doutor Sebastião e a Leninha, que ficava lá. E eu. E você, claro. E você. E
Isso foi em 88 e 89. E o Dr. Júlio, ele se tornou grande amigo, me protegeu até enquanto ele era vivo. E ele me mandou lá para o Dr. Riela. Falou, não, Dr. Riela vinha aqui em Goiânia para dar parecer. Os pacientes ricos do neurológico, o Dr. Júlio, trazia ele de avião aqui para olhar o paciente, dar o parecer, e ele voltava para Curitiba. Aí ele falou para mim, eu fui lá, passei e fui para lá. Aí foi a primeira vez que eu fiquei longe de casa, e nessa época eu já não tomava mais remédio. Né? Foi assim, a primeira vez que saí de casa foi... Mas deu tudo certo lá em Curitiba. Gostei muito de estar lá, tudo. Conheci o meu chefão supremo, que é o Dr. Riela, que me ajudou até bastante. Mas depois que eu estava no mestrado, o meu co-orientador no mestrado era o Dr. Riela. Um amigo lá de Curitiba falou, Mauri, volta para Goiás, que aqui você nunca vai crescer. Você vai sempre ganhar um salário pequeno e tudo, e aí você volta para Goiás. Mas tem a Lília que trabalhava lá há muito tempo, né? Tal, eu pensei, eu liguei para o Dr. Júlio e ele falou, não, Maurício, tem lugar aqui para você. Aí eu voltei para Goiânia. O Dr. Riela falou com a Lília que fez tudo para mim ficar lá, que me ofereceu os locais para mim trabalhar e que eu não aceitei nenhum. Mas assim, quando eu tomo uma decisão, é assim meio estranho. Aí eu não escuto mais nada. Tanto é que eu nem lembro que ele falou comigo. E aí eu vim, 2 meses depois, veio a Lília. E aí eu voltei para Goiânia e trabalhava no Hospital São Francisco, no Hospital Santa Genoveva, e atendia um pouquinho de consultório. Foi assim. Como foi assim você se tornar sócio do Instituto Goiano de Nefrologia? Então, o Dr. Júlio falou para mim, que falou com sócios para que eu pudesse comprar uma cota. Tinha um dinheiro do meu pai que ele deixou, e eu usei esse dinheiro para comprar a cota e fiquei pagando durante muitos anos o resto que faltava. Eu lembro. Então, o Dr. Júlio que te incentivou a comprar essas cotas? O Dr. Júlio é que sempre me protegeu. Tanto é que lá no Instituto, ele é que fazia tudo por mim. Depois que ele morreu, aí eu fiquei meio largado lá. Mauri, e digamos, e também a história do centro, né? Que você trabalha com sua esposa. Então, tinha o Centro Médio de Doenças Renais, que é a Francisca Helena, que é uma excelente amiga, mora hoje em Brasília, né? E a minha esposa e eu, a gente resolveu montar esse centro lá no Hospital Cidade Jardim, e depois saiu de lá, foi lá para a Rua T28, Centro Médio de Doenças Renais, que depois foi vendido para um grupo que incluía o Israel e tal. E porque foi assim, a filha da Francisca Helena estava em Brasília fazendo faculdade e estava precisando demais da mãe lá. Ela foi para lá e a Lília não aceitou outra pessoa entrar no grupo, então resolveu vender tudo e vendeu o Centro Médio de Doenças Renais. Bom, você falou de 2 pessoas, eu vou pedir a sua opinião depois da Viviane, em relação aos pioneiros da nefro, né, que é o Sebastião Ludovico e o Dr. Júlio Ximenes. Conta para a gente um pouquinho a sua convivência com eles e o que você lembra dessa história. Tinha o Dr. Júlio Ximenes e a esposa, doutora Hilda. O Dr. Júlio Ximenes é um médico que era assim, um médico nefrologista mais famoso da época, que tratava dos pacientes tops e tudo, era o Dr. Júlio. Foi diretor do Goiás, por isso ele tinha projeção e tudo, tinha muitos amigos, e era uma pessoa de bom coração. Uma pessoa de bom coração, pelo menos tudo que eu cheguei a conhecer dele. Ele demonstrava um amor pelo paciente, né? E ajudava a todos. E
uma coisa que ele fazia é que outra parte aqui, de quem tinha dinheiro, ele sabia cobrar, né? Tanto é que eu não conseguia cobrar dos pacientes, quem cobrava as coisas dos pacientes para mim era ele. Que eu sempre tive uma dificuldade de cobrar de paciente. Então isso para mim era muito difícil, sim. Porque eu estudei numa faculdade que eu não paguei nada. Eu sempre fui ajudado por Deus. E tudo que eu represento foi pela graça de Deus. E aí eu me sinto muito mal nessa outra parte. Então aí sempre o pessoal, para não ficar desigual, cobrava para mim as coisas, porque senão eu era de graças e eles cobrando, né? Então isso foi uma parte que ele me ajudou nisso. Assim, qual que é para mim o nefrologista, posso falar? O nefrologista de melhor coração de sempre que eu encontrei é o Dr. Dilson. Dr. Dilson sempre foi o nefrologista que pegava dinheiro do bolso e dava para o paciente comer, para comprar remédio. Ele fazia tudo por todo mundo. Ele tinha um coração enorme. E Dr. Dilson é uma pessoa exemplar, né? Então, ele era um exemplo para todo mundo, né, Dr. Dilson. Bom, Mauri, eu vou passar para a Viviane, mas foi muito bom, porque assim, eu acho que vocês dois são um elo com os pioneiros. E eu acho que, como a gente não vai ter a voz do Dr. Dilson, realmente é importante para a gente conhecer o lado do professor, né, da Universidade Federal de Goiás, inclusive, né, que eu entrei com muita honra na cadeira que foi do Dr. Dilson, né? Então, depois você conta para a gente um pouquinho do Dr. Dilson. E vou passar, então, para você, Viviane, contar para a gente um pouquinho como foi a ligação com esses pioneiros da nefrologia em Goiânia. Então, aí só a gente concluindo lá no HGG, porque eu falei um pouco de transplante, falei da DPI, né? E na hemodiálise, eu convivia mais com o Sebastião. Ele passava bem cedo, o meu horário era mais tarde, depois eu assumia o resto do dia a hemodiálise. E de tarde eu sempre estava com o Júlio e o João Batista. A gente fazia os pareceres de enfermaria, a gente tinha o ambulatório de transplante renal. E é outra pessoa do coração maravilhoso, ele falou do Dilson. O Dilson é um coração fora de série. E o Sebastião Ludovico também, uma pessoa de um trato maravilhoso, um homem muito bom, muito íntegro, né? E quando eu cheguei aqui, em Goiás, eles estavam exatamente montando o instituto. Eles eram em 6 para montar o instituto. Como eles diziam, trabalhavam 3 a 3. Porque, de um lado assim, você tinha um grupo forte, formado pelo Dilson Desir e João Batista, que, na época, também tinha outra especialidade e começou a se dedicar à nefrologia e acabou sendo nefrologista por dedicação mesmo. E o outro lado era o Júlio Ximenes, a Hilda Ximenes e o Sebastião Ludovico. Como eles trabalhavam, eles eram 2 grupos de 3, eles resolveram se reunir e formar os 6. E eu sou a 7ª nefrologista em Goiânia. E não fui bem recebida, como se eu representasse alguma ameaça, entendeu? Apesar de que a gente trabalhava junto no HGG, eu e o Júlio dava muito parecer em hospital, ele começou a me convidar para dar os pareceres também, ele dava muita aula, começou a me convidar para dividir com ele as aulas. Mas, por exemplo, quando a gente vai para o instituto, o Dilson queria de todo jeito que a parte dele ele pudesse vender para mim e os sócios não deixaram. Ele Depois você conta para a gente, então, como foi a criação da Renal Clínica, que eu acho que tem a ver um pouco, né, com... Bom, aí a gente está lá no ano de 95, mais ou menos, né, e a tragédia de Caruaru, né? 94, 95? Por aí, né? Aquela tragédia de Caruaru, que culminou em Goiás com o fechamento de clínicas que não tivessem tratamento de água. E as 2 foram a do Hospital São Salvador e a do HC. As 2 foram fechadas por falta de tratamento de água, né? Usavam só o filtro, que era a prática da época, né?
o tratamento de água ainda era uma coisa bem nova, né? A do HC foi em 96, depois que eu entrei lá. A Renal Clínica abriu em 97, dentro do Hospital São Salvador, né? Então, quando fechou as duas clínicas, aí para a reabertura, né? O José Eduardo era um dos sócios, ele é urologista e casado com uma race, ele era um dos sócios. Lá no São Salvador eram 4, 2 urologistas e 2 nefrologistas. Era o Sebastião e o Júlio, e o José Eduardo e o Marcelo Gomide, que eram os 4 que levavam o serviço de hemodiálise. Aí o Zé Eduardo Cury Gabriel me chamou e falou, olha, estou doido para reabrir o serviço no Samaritano. São Salvador. São Salvador. Mas o Júlio e o Sebastião não querem mais. Você topa? Aí eu falei assim, vou atrás de alguém, de alguma colega. Um pouco antes, eu e a Leninha, a gente tinha lutado muito para abrir na Cidade Jardim, mas, na época, seria através do Instituto, e aí eu não sei o que teve, alguma coisa ali no trajeto que desandou, eu falei, não quero mais não quero... E aí depois, Mauri, como foi a sua entrada no Instituto? Foi quando eu voltei, né? Aí eu trabalhava para eles, trabalhava lá, dava plantão no Instituto, dava plantão no Santa Genoveva e dava plantão no São Francisco, nas hemodiálises. E aí depois me venderam uma cota de 5%. Depois me venderam mais 5%. E foi por causa do Dr. Júlio que insistiu para que... Só que eles prometeram que iam vender cota para Lília também. Aí, depois de prometer, alguém lá falou que não era para vender para Lília, só que na verdade só tinha prometido para mim e que não tinha prometido para Lília. Entendi. Então, você ficou sócio com 10% do Instituto de Nefrologia. E o Instituto de Nefrologia, só para a gente ter um mapa, ele, além da Paranaíba, que era, digamos, a sede, quais eram os outros serviços de Goiânia que eram do Instituto? Santa Mônica, né? Não, Santa Mônica foi depois. Bem depois. E aí era Samaritano, Cidade Jardim. E ele não era do Instituto, ele foi uma sociedade que o Braulio montou, que é fora do Instituto. Que não entrou nem eu, nem o Dr. Dilson, nem o Dr. Sebastião, entrou só outros. Então, o Instituto tinha no Santa Genoveva, São Francisco, Santa Helena, São Salvador, Samaritano e a Santa Casa. E a Santa Casa era uma coisa assim, só quem trabalhava lá que ganhava. Era o Dr. Desi. A Santa Casa era da própria Santa Casa, né? Mas Desi assim, e o João Batista. Mas eles tinham um contrato de serviço lá. Tá. E o São Salvador, eu minto, era só o Júlio e o Sebastião, mais ninguém. Quando eu cheguei em Goiânia, eu entrei para trabalhar com o Desi e o João Batista na Santa Casa. Né? Eu trabalhei na Santa Casa, eu trabalhei no São Francisco, eu trabalhei eu fiz todo esse trajeto que o Mauri fez, eu também fiz. Cheguei a atender consultório no Instituto. Né? Bom, muito bem, gente. Então, tem mais alguma coisa dessa parte, digamos assim, inicial da nefrologia? Aí eu fui em busca de uma sócia, falei com a Leninha. A Leninha, não, Viviane, eu não dou conta, porque eu já estou na Cidade Jardim. Aí fiquei sabendo, né, tinha uma pessoa maravilhosa que estava prestando serviço neurológico junto com o Ramon, que é a Gorete, a Maria Gorete Polita, minha sócia há 20... Nós estamos desde 97, há 28 anos, nós estamos completando agora de uma sociedade maravilhosa, graças a Deus. E aí eu me lembro que eu saí e fui até lá no urológico, cheguei lá, ela estava até toda paramentada, ia instalar uma diálise peritoneal, aí eu falei para ela, não, eu vou te aguardar aqui para a gente conversar. Aí ela topou.
Aí começamos a fazer o caminho de volta, né, lá do São Salvador. Uma obra, adequar melhor, colocar o tratamento de água. E me lembro muito bem que a gente abriu em 17 de novembro de 1997. O sistema APAC, ele tinha começado um ano antes, né? A APAC aqui em Goiás, quem realmente comandava era a Hilda, que ela era do Ministério da Saúde. E um mês antes dela morrer, a gente estava num evento juntas, em maio, e ela virou para mim e falou: Viviane, o Hospital São Salvador ainda consta, né, com a hemodiálise no cadastro, existe a verba dirigida para o São Salvador, então eu queria saber de você. Você vai mesmo reabrir o Hospital São Salvador? Falei, vou reabrir o Hospital São Salvador. Nós já estamos em obras, né, adiantadas. Daqui para o fim do ano a gente está reabrindo. Ela falou, então tá, então eu vou manter tudo como está. E ela foi maravilhosa nesse ponto, porque um mês depois ela morreu e então, ela poderia ter excluído e não fez. Então, e a gente, então, eu e ela, assim... Ainda não era renal clínica, né? Desfizemos todas as mágoas e todos os problemas anteriores. Então, a renal clínica, na verdade, ela começou como CNPJ lá ou não? Só na época da obra. Dr. Afrânio Rassi, que acolheu a gente de braços abertos, outra pessoa muito querida para mim, a família Rassi, de forma especial, Dr. Afrânio. Ele nos chamou e falou, olha, agora, durante a obra, vocês vão usar meu CNPJ, mas, por favor, eu quero que vocês tenham um CNPJ próprio. Não é para continuar com o meu CNPJ. Aí, que ele falou, eu vou realmente sair fora do SUS, não vou mais atender SUS. Então, já mandei tirar a parte de enfermaria, continua só a hemodiálise, mas quando vocês começarem, por favor, troquem o nome. Inclusive, na época, porque aí, quando a Hilda faleceu, quem assumiu no Ministério da Saúde toda essa questão do sistema APAC fui eu, né? Então, era o Sebastião e eu fiquei como responsável. E aí, quando abriu o Hospital São Salvador, quando abriu a renal clínica, eu ainda me lembro que eu fui atrás do doutor Afrânio e falei, doutor Afrânio, eu queria que o senhor me dissesse se realmente é para tirar o seu CNPJ do credenciamento de hemodiálise do SUS. Ele falou, por favor, faça isso. Eu falei, mas eu tenho medo, são muitos herdeiros, que alguém depois reclame. Porque quem vai fazer isso, inclusive no sistema, sou eu, doutor Afrânio. Ele falou, pode fazer, é para fazer. A renal clínica nasceu aí. Aí a renal clínica nasce aí. Eu chamei uma testemunha, um funcionário, o Oswaldo, muito sério, e falei para ele, eu quero que você seja meu testemunho, porque é uma coisa que tem conflito pessoal. E aí ele foi meu testemunho, que eu troquei o CNPJ, tirei do CNPJ do Hospital São Salvador, a organização Rassi, né? E coloquei o CNPJ da renal clínica. E aí depois vocês construíram e saíram do São Salvador. Como isso. Foi essa parte? Aí depois a gente comprou uma casa, a intenção da gente era abrir uma filial, né? Ou abrir até outra clínica, porque no São Salvador nós éramos, na renal clínica dentro do São Salvador, nós éramos 4 sócios, sendo 2 urologistas, né? Então a gente abriu uma outra clínica de sociedade minha, da Gorete, e chamamos o Israel na época. Os 3. Mas aí o Hospital São Salvador, o doutor Afrânio adoeceu, ele foi arrendado como Médicos Reunidos, o pessoal não deixava a gente ampliar, a gente queria ampliar um pouco, porque a vigilância já vinha com muito questionamento e muita exigência em espaço físico, para isso, para aquilo outro. Aí a gente estava, em 2002, com a renal clínica, seria Clinefro, que ela ia se chamar, com a Clinefro pronta na R1, aí a gente resolveu, então, sair e levar a renal clínica para o lugar aonde seria a Clinefro. E assim nasceu. Ela nasceu, não, ela mudou de lugar. E a Clinefro morreu.
Bom, gente, então agora a gente vai para o segundo bloco. Mauri, quer contar um pouquinho quais foram as transformações que vocês vivenciaram na nefrologia nesses 30 anos, né? Então, como foi essa transformação da nefrologia, digamos, da chegada de vocês para cá, o contato com os pioneiros e a nefro atual? Bom, assim, o que a gente... Antigamente, a gente conhecia todos os nefrologistas. Hoje, Nossa. a gente graças a Deus, não tinha tanto sinaleiro em Goiânia, que a gente dava parecer assim, tipo, em 7 hospitais. A gente tinha que correr com o carro para ir dando parecer em tudo quanto é lugar. Era mesmo. Além de ter que dar aula, ainda tem as outras coisas, ainda tinha que dar esses pareceres. Era mesmo. Agora, hoje, nós temos inúmeros nefrologistas que aí a gente não precisa mais correr para um lado para o outro. A gente pode Nem aguenta, né, Mauri? a gente pode até se dar ao luxo, não, eu só atendo nesse hospital. Lá no outro hospital, a gente nem é do corpo clínico, então a gente não pode nem dar parecer lá. Então, o que mudou foi isso, a gente ficar mais fixo num lugar. E dividir as tarefas com outros nefrologistas, que hoje a gente nem conhece todos os nefrologistas que estão atuando em Goiânia. É verdade. Então, em termos de oferta de mão de obra, a gente tem, Goiânia já está mais coberto. Isso graças às residências que foram abertas no Hospital das Clínicas, no HGG, na Santa Casa, e que permitiram a formação de vários nefrologistas aqui, fora os que vêm de fora. Então, o que mudou muito foi isso. A qualidade das clínicas de hemodiálise também melhorou demais, né? Isso graças à tecnologia, né? Antigamente, as hemodiálises não tinham nefrologista presente 100% do tempo lá. Quem cuidava era a enfermagem e chamava para intercorrências. E hoje nós temos as clínicas de nefrologistas com presença 100% de um nefrologista. E isso era baseado nos Estados Unidos e tal, que não tem nefrologista nas clínicas. Só vai lá passar uma visita uma vez por semana e tal. Mas aí hoje a gente tem uma melhor qualidade nisso. As máquinas de hemodiálise, tratamento d'água, novos tratamentos como hemodiafiltração surgiram que permitem uma qualidade de vida para o paciente muito melhor. Então, isso eu acho que foi em termos da hemodiálise, e isso foi um ponto positivo. Em termos de diálise peritoneal, a diálise peritoneal teve um pico grande de pacientes em diálise peritoneal, veio diálise peritoneal automática, mas aí, por problemas de financiamento, a gente reduziu demais o número de pacientes de diálise peritoneal. Já teve números, assim, já teve uma grande porcentagem de pacientes de diálise peritoneal, hoje diminuiu demais. Até a indústria se desinteressou, né? É verdade. E em termos de biópsia renal, a gente hoje tem o nefrologista fazendo biópsia, mas nós temos o radiologista, o urologista, e nós temos, então, vários profissionais concorrendo pelo mesmo procedimento. Mas tudo graças aí à tecnologia, né? Porque antigamente, quando não tinha nada, era só o nefrologista que fazia, né? Eu fiz muita biópsia toda no escuro. Só ficava desenhando o paciente lá, desenhava, depois... Agora o procedimento é mais seguro um pouco. Aí é tranquilo, graças a Deus. E tem Deus. muita gente interessada em fazer biópsia, mas é um procedimento que os trabalhos mostram que, quando é feito por nefrologista, o número de glomérulos é melhor, a amostra é mais representativa. Até o rim sabe. Eu acho que está retomando, né, Mauri, o nefrologista a se interessar de novo em biópsia renal. Pelo menos a geração mais nova, né, eu acho que voltou a se interessar pela biópsia, principalmente associada, né, ao ultrassom. Eu acho que essa questão da segurança também fez o nefrologista retomar. Em termos de consultório, o que aconteceu é que o nefrologista é mais conhecido pela população. É interessante, quando eu fazia residência, mesmo lá em Curitiba,
que em Curitiba nós temos uma população que é mais instruída, o pessoal chegava lá no letreiro nefrologia e perguntava o que é isso? Hoje nefrologia já é mais conhecida pela população. Mas é muito temida, né? As pessoas só vão se forem mandadas. E geralmente levam só a creatinina na mão. Aí quando você pede todos os exames, eles estranham muito ainda. Mas como? Achei que a senhora ia interessar só pelo rim. E eu falo, mas aí eu teria que examinar só seu rim. Então, a nefrologia hoje é mais conhecida pelos colegas. O pessoal pede mais dosagem de creatinina e encaminha. Pede aparecer mais cedo. Pede aparecer mais cedo. Eu tinha um professor que ele falava, nós somos chamados exatamente 1 minuto antes do padre. Quando chama a gente chega e o padre está chegando atrás. Então, nesses termos, a nefrologia evoluiu aqui em Goiás bastante. O mundo evoluiu muito, né? Eu estou com 40 anos aí, que eu terminei a residência em nefro. É um negócio assim, em termos de tecnologia, como ela foi benéfica, né? Como os procedimentos se tornaram mais seguros, mais eficientes e eficazes, né? E agora, eu sou apaixonada com o advento da eritropoetina. Nada, para mim, mudou mais a vida do renal crônico do que a eritropoetina. É um negócio impressionante. Porque quando eu era residente, a média de hematócrito era de 20% a 22%. Aquelas poucas pacientes que ainda menstruavam, quando elas chegavam na diálise, diziam assim, doutora, eu estou menstruada, não só tirava a heparina, como a gente já chamava o banco de sangue, porque com aqueles dialisadores antigos, tipo coil, né, sangrava a paciente 300 ml, ela já chocava. Se ela tivesse menstruado e você ainda tivesse tirando dela 300 ml, alguém que já tinha 20 de hematócrito, 20, 22. Então, eu considero uma bênção enorme em termos de tratamento, de ajuda para o nefro e para o paciente, a eritropoetina. Nossa, mudou a vida da pessoa. Eles eram todos amarelinhos, quase verdes, né? Passaram a ficar corados, passaram a ter mais disposição. Realmente era uma coisa chocante, né? Quando eu fiz o internato, o tanto de pacientes com vírus B e depois que não tinha sorologia para vírus C, quando viu os pacientes com vírus C, né? Então, realmente, o excesso de transfusão. Exatamente. Muito bem lembrado, Viviane. Eu adoro a eritropoetina, sou assim. Todo dia eu falo, que bom que você está aí. Muito bem lembrado. Demais, Bom, eu vejo assim que vocês dois se diferenciam, eu quero ouvir agora de vocês, o Mauri na questão da formação, né, de novos residentes, novos especialistas, e depois você, Viviane, tem essa característica de nos representar na especialidade, nessa parte mais de representação. Então, eu quero ouvir do Mauri agora a participação dele na formação dos novos nefrologistas e como ele vê também a formação desses nefrologistas do século XXI. Bom, assim, os residentes, para mim, são tipo como filhos, né? A gente cuida como filhos e, assim, dentro das perspectivas de mercado, a gente está caminhando para uma saturação. Isso dá uma angústia bem grande. Por exemplo, quando vendeu o Centro Médico de Doenças Renais, tinham vários grupos querendo comprar. Eu sugeri para sócios vender para um grupo que era formado por ex-residentes nossos, para ajudar os ex-residentes. E foi isso que aconteceu. Aí fiquei até triste que depois agora eles venderam para a Davita. É muito triste. A gente tentou ajudar, mas eles passaram para frente. Não mantiveram. O que a gente pode fazer é assim... Eu trabalho sempre assim, com objetivo. Manda eu fazer uma coisa, eu continuo fazendo aquilo, né? Quando eu entrei na UFG, falaram para mim, é para você dar aula para o 4º ano. Eu continuo dando aula, para o 4º ano não, para a graduação. Eu continuo dando aula para a graduação até hoje, como meu principal objetivo, e nos outros horários eu ajudo na residência.
Todo mundo pode ver aí que eu estou nessa estrada de dar aula para graduação desde há 30 anos atrás. Estou completando 30 anos. E os residentes eu ajudo no que for possível, né? Tem um dia dedicado aos residentes, eu ajudo lá na formação deles. O que eu posso fazer por eles, eu faço. E você acompanhando, né, os residentes de 30 anos atrás e os atuais, como você vê essa questão geracional? Bom, eu fico impressionado tanto que eles são bons. Os residentes da UFG são pessoas formidáveis, super inteligentes, super dedicados, eticamente perfeitos. Então, eu fico impressionado como são bons nefrologistas e boas pessoas. Eles são mais do que a gente. Assim, eles não são fruto do que eu fiz por eles já entraram na nefrologia superdotados. Entendo. Impressionante. Impressionante o tanto que esses residentes são bons. Que coisa boa, Mauri. Porque Bacana isso, um super depoimento, porque as pessoas estão falando que está piorando a formação, as pessoas, então esse é um depoimento de Eu acho que de esperança. mas um pouco é um problema de compromisso, né? As pessoas hoje elas estão um pouco mais superficiais e o seu compromisso acaba sendo são mais imediatistas. Mas o que o Mauri nos diz que parece que quem escolhe a nefrologia ainda tem bom. a vocação ainda. Os nossos residentes, eles trabalham muito. Né? Eles trabalham muito independente de horário. Que bom. Independente de qualquer coisa, eles não estão lá só para pegar o título. Isso é muito Eles bom. estão lá porque eles estão comprometidos com o Comprometidos paciente. com a Na nefrologia é assim. Eu acho que até o perfil de quem busca o HC tem isso, que eles sabem que é a residência É pesada, mais puxada. puxada, isso. É. E assim, a gente consegue também dar eu acho que melhorou muito com a questão da IBSE, né, de ter mais, além de eu, Valéria e Mauri. Então, teve um fortalecimento, né, dos preceptores, e isso é bom, da formação deles, uma formação mais ampliada também. É porque a nefrologia começa a ter vários pés, né? É ambulatório disso, ambulatório daquilo, é CAPD, é diálise, é transplante. E aí, se você não tiver coordenadores naquelas áreas, aí vai ficando puxado, não dá mesmo só para Isso mesmo. Então, realmente, eu pessoal acredito que tá a lá. formação hoje ela é maior graças também aos novos preceptores. Que E bom, aí, isso é Viviane, ótimo. conta pra gente essa questão sua de ligação, de nos defender, né, de defesa profissional. Então, pois conta um é. pouquinho isso pra gente. Então, a nefrologia, porque a gente vive ela no dia a dia, e você diz assim, nossa, como ela foi beneficiada, né, por novas tecnologias, por novas abordagens, uma especialidade que depende muito, depende de laboratório, depende de maquinário, né? Então, a gente foi muito, muito privilegiado mesmo nesse ponto. Mas o reconhecimento, né? A saúde pública não tem esse mesmo reconhecimento. Então, essa luta diária por melhor financiamento, né? por melhorias nas fontes de financiamento, é uma luta diária e de manhã você acha que está ganhando, de noite você já perdeu a batalha e no dia seguinte você já vai de novo. De vez em quando alguma coisinha pinta, mas é uma briga política, né? E por conta disso você acaba de precisar de outras habilidades, você precisa lutar em outros campos e não só no cuidado com o paciente, né? Isso é realmente difícil, mas a gente não pode parar. Porque política pública de saúde é uma questão que o médico tem que estar junto, né? Então, você nos representa, né, e briga por melhorias nas políticas públicas da nefro, né? Então, isso e nos financiamentos. É um legado, né? Mas nenhuma perspectiva, né, Viviane, de complementação de... Aqui no Estado, infelizmente, até hoje, nada. O secretário estadual está achando que, se ele implementar a diálise peritoneal, ele resolve o problema.
E não é. A diálise peritoneal é apenas mais um na TRS. TRS é composta por diálise peritoneal, hemodiálise, transplante. Né? Isso é a terapia renal de substituição. Ele está achando que, se ele investir na TRS, na DPI, na diálise peritoneal, ele vai resolver o problema de falta de vaga, e não vai. E o paciente é que tem que ser chamado a opinar o que ele gostaria de fazer. Né? Quem determina não é a política pública de saúde. Né? É o bem-estar do paciente. Tem paciente que vai muito bem em diálise peritoneal, outros já não vão. Indicações indicações, necessidades e desejos. Você tem que ter isso tudo em conta, né? Centralidade do paciente. E o governador já me falou, eu sei que vocês merecem muito, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou isso olhando para mim, isso é uma tristeza. E assim, Viviane, assim, claro que a gente não é o grande tópico, mas como você vê assim, a criação das clínicas, né, que o Estado criou e, digamos, a nefrologia como um todo no Estado? Eu acho que ali foi eu não entendo por quê, um deslize muito grande, inclusive porque você tem uma rede privada grande que dá essa assistência. Poderíamos ser chamados todos e nos colocado as necessidades do Estado. Aqui está muito longe e sem diálise, vocês precisam estar lá. Porque esse negócio da policlínica é só uma jogada política, porque abriu policlínica com hemodiálise em cidade que tinha serviço enorme de hemodiálise, como, por exemplo, Goianésia. Então, quer dizer, isso foi por necessidade do povo? Não, isso foi por necessidade política. Não foi por necessidade do povo. Então, é muito triste ver isso tudo. E ele fala que não tem dinheiro, e nessas policlínicas, pagando muito mais o valor de sessão do que paga. Muito mais, e com uma ociosidade muito maior, porque parece que agora começou a funcionar em 3 turnos, mas só funcionava em 2. Eram poucas cadeiras. Você abriu uma sala com 8 máquinas, aquilo ali, você sabe que vai dar prejuízo. Se a vigilância sanitária batesse lá, fechava a clínica, porque não estava dentro de acordo com as normas de... E sem nefrologista presencial 100% do tempo. E sem o aval da vigilância sanitária. Porque eles, na época, quando abriu, inclusive, o tratamento de água era portátil. Você não pode fazer uma hemodiálise clássica com tratamento portátil de água. Bom, e do ponto de vista de defesa profissional, vocês acham que a gente teria algum caminho a fazer? A luta é grande, os protestos, as reuniões, mas a política é forte. Nós estamos no Brasil, querida. Nós estamos com a Davita contratando médicos recém-formados que não fizeram nem residência de clínica médica para dar plantão nas sessões. Os pacientes reclamam para a gente e não acontece nada. Realmente não acontece nada, porque o poder do dinheiro, né? Aí, no caso multinacional, até a falta de pagamento afeta eles pouco. Aqui em Goiânia, eles ficaram mais de ano sem receber. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, mas eles estão na Bolsa de Valor. Né? É uma luta, né, de classe importante. Não sei como que a gente pode se fortalecer, acho que participando mesmo, né, Viviane? Talvez o nosso nível de participação ainda é... O nefrologista trabalha demais, então você conseguir que os colegas todos participem é uma dificuldade. Excesso de trabalho vai ali, a roda viva da vida do médico, e do médico nefrologista mais ainda, né? Está sempre cheio de compromisso. Então, essa participação isso acaba permitindo que as coisas fluam como fluem. A gente está caminhando para o nosso finalmente, né? Então, tem alguma coisa que vocês gostariam ainda de lembrar da história da nefrologia? Algum nome que não foi citado? Se não, a gente pode dar uma mensagem, né, para quem quer ser nefrologista. Tem vários colegas aí ao longo do caminho que a gente foi convivendo, mas no contexto, assim,
não tenha Bom, nós nenhuma teremos outros citação episódios, especial. e aí, se vocês tiverem alguma lembrança, né, que possa contribuir com essa história, depois vocês me avisem, né? A gente vai ter mais 3 episódios do Raízes da Nefro. Então, uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Pois é. É difícil demais ser nefrologista, né? Porque você lida com uma tecnologia, atualmente uma tecnologia maravilhosa e uma possibilidade assistencial bastante limitada. Mas eu olho para trás e falo, gente, mas que outra coisa eu ia fazer? Não tinha outra coisa para eu fazer, tinha que ser nefrologia mesmo. E é o que a gente gosta, é o que a gente sabe, é uma responsabilidade que se assume com o outro. Eu também já várias vezes já fiz essa colocação que o Mauri fez aqui hoje. Estudei totalmente de graça durante toda a minha vida. Fui uma estudante pobre e consegui estudar dos 6 aos 24 anos sem pagar nada. Isso é uma bênção. Então, eu devo muito também a essa sociedade. E sempre trabalhei com SUS. E então, aprenda que a gente precisa desse amor, né? Se estiver disposto a abdicar várias vezes, vale a pena. Vale a pena, sim. Porque a relação médico-paciente mais forte que existe, né? Eu nunca me esqueço, uma vez no HGG, rapidinho, há muitos e muitos anos atrás, né, no meu início lá, tinha uma paciente que ela era poliqueixosa. Todo dia que eu pisava na hemodiálise, doutora Viviane, isso, aquilo, outro. E um dia eu cheguei lá, eu estava muito chateada. Eu achei que eu cheguei com a mesma cara de sempre. Mas eu tinha recebido uma má notícia, eu estava muito chateada. E conversei com todo mundo na sala, e ela ali me olhando, aí finalmente cheguei nela, aí ela virou para mim e falou assim, doutora Viviane, o que a senhora tem hoje? Eu queria que a senhora nunca tivesse um sofrimento na vida. Menina, aquilo até hoje, meus olhos marejam, quando eu lembro desse episódio. Justamente aquela pessoa mais difícil, que mais me ocupava, foi a única que viu como que estava aquele dia a minha alma. Incrível, muito lindo, né? Então, a relação médico-paciente muito forte, muito bacana. Eu falo assim, tanto que eu já fui em enterro de paciente, a minha clínica manda coroa de flores para todos os que vão a óbito, porque a gente tem... O nosso laço é tão grande com o paciente que se acaba envolvendo toda a família, né? Então, é isso aí. É um negócio para sempre, exige de você muita responsabilidade e muito compromisso, né? Não dá para falar para o paciente. A gente fica sem receber, não pode fechar a porta, porque eu não posso falar para o paciente, volta mês que vem, né? Lindo depoimento, Viviane. Obrigada. E você, Mauri, qual a mensagem? Nefrologia é uma especialidade encantadora. Quando você estuda fisiopatologia, né? Fisiologia, a nefrologia permite você conhecer a clínica médica como um todo, e você pode ter muitas coisas positivas no tratamento do paciente clínico. Quando você consegue tratar uma glomerulonefrite que iria para perda renal e reverte, é uma coisa formidável, né? E quando você consegue corrigir um diagnóstico que estava errado e tratar o paciente e dar saúde para esse paciente, é muito bom. Na nefrologia, a gente tem um convívio com o paciente por um período muito grande. E isso permite que a gente possa fazer amizade com esses pacientes, cuidando deles e sentindo. E essa convivência, né, essa relação médico-paciente, nos desenvolve na gente a capacidade de amar, de compreender, né, e de tolerar. Como são pacientes crônicos, em grande parte, esses pacientes têm problemas psicológicos, distúrbios cognitivos, que vão sempre exigir de nós esse amor.
porque senão a gente expulsa esses pacientes. Eu já trabalhei muito em hemodiálise e o que acontecia é um relacionamento maior com esses pacientes e como a sobrevida deles não é grande, né? 10 anos já é bastante, você vê esses pacientes morrerem. Isso aí é como se fosse uma facada que a gente leva toda vez. E eu não tenho mais dado plantão, já faz muitos anos que eu não dou plantão em hemodiálise por isso. Porque a gente acaba se relacionando muito com eles e vê eles partir. E a gente não consegue segurar. Eu espero, né, que com as novas tecnologias isso mude e a gente tenha cada vez mais pacientes que façam 30 anos de hemodiálise, se acaso eles não forem para o transplante. Então, isso pode permitir que os novos nefrologistas possam sofrer menos com isso. Mas, assim... Vida eterna também não tem, né, Mauri? O médico tem uma mania de achar que a morte é uma afronta a ele, e não é, né? Mas é a perda do amigo. A gente tem que... Não seria tanto afronta brindar a vida ao médico. É perda do amigo. Entendi. Né? E eu espero que com as novas tecnologias isso diminua. Só queria... Eu tenho uma coisa que eu não falei em momento nenhum. Pode falar, Viviane. É eu com a pediatria. Quando eu cheguei em Goiás, os médicos que realmente, efetivamente, trabalhavam dando parecer em hospitais eram todos homens, né? E quando viram uma mulher, os hospitais pediátricos todos passaram a me contactar, como se, por ser mulher, entendeu? Eu pudesse ter algo de pediatra. E realmente não existia... Eram 7 nefrologistas, imagina se tinha algum pediátrico. Não tinha, né? Eu conheci a Alessandra, residente de pediatria no HGG, ainda naquela época. Quer dizer, dali ela ainda saiu para fora para voltar depois como nefropediatra. Então, não tem jeito. Eu criei um laço muito grande também com a pediatria, estando aqui em Goiás. Então, eu tenho pacientes que hoje têm 30, 35, quase 40 anos e que foram meus pacientes, meus nefróticozinhos, com 3 anos, com 4 anos. É muito legal também. Até hoje, os que ficaram adultos ainda têm pacientes. É a maior perda da nefropediatria que nós tivemos, e que aí os pacientes foram espalhar, o que era a nefropediatra que mais trabalhava, que tinha o consultório mais cheio aqui, era a Cláudia Salgado, que foi para os Estados Unidos, mudou para os Estados Unidos. Sim. Ela inundou o consultório de todo mundo com paciente, porque ela trabalhava quase 24 horas por dia. E quando ela foi embora para os Estados Unidos, a gente teve uma grande perda na nefropediatria aqui. Bem lembrado, né, da doutora Cláudia Salgado, né, que foi uma pessoa muito querida na nefrologia em Goiânia. Isso mesmo. Bom, meninos, então agradecendo a vocês a participação, esses nefrologistas raízes. Os dinossauros jurássicos. Pois é, uma coisa que aconteceu num congresso uma vez. Agradeço. Pode contar, Mauri? Foi que... Pode contar? Hã? Pode contar esse? Pode, né? Então tá. Todo mundo sabe. Então, no congresso que teve, eu fui chamar o Dr. Dilson para falar. Aí, vamos chamar o Dr. Dilson, dinossauro da nefrologia. E todo mundo quer. Foi de lá para cá que ele começamos a nos chamar mesmo, a nos auto-intitular dinossauros da nefrologia. Ai, meu Deus. O primeiro chamado foi o Dilson por ele. Vamos continuar sendo as divas da nefro, Viviane. Poxa, legal. As divas é bem melhor. Bem melhor. Pois é. Gostaria de agradecer de maneira muito especial a participação de vocês dois no nosso Raízes da Nefro e chamar quem esteja nos assistindo para continuar vendo os novos episódios.